Vocês não acham que o vampiro, como arquétipo, isso é muito papo cabeça, mas eu acho interessante, é para você. É assim, é um cara que retém energia, ou seja, qual é a fascinação do ser humano em reter a energia alheia? Porque o vampiro é um cara que é um parasita da energia alheia. Seja qual for, do sangue, energia vital, mas é aquele cara que está na área, é pênalti. Não é um cara que faz por si próprio uma vida, é um cara que faz da vida do outro algo por si próprio. Você não acha isso ridículo? Assim, só para assim, se esse cara é assim, é um bunda mole, não me interessa para saber o que esse cara, se ele é bonito, se ele é feio, se ele tem um pau grande, ele chupa sangue e eu não quero saber disso. Não é o suficiente para você não ter o menor interesse num parasita desse, que na verdade é uma paródia de qualquer psicopata social, sociopata que existe na Bolsa de Valores ou no Palácio do Planalto. Sim, mas o vampiro realmente é um arquétipo. Um parasita, filho da puta. Existe, né? desde que a gente Eu acho uma característica que nós estávamos comentando antes, que existe no homem isso. A gente pode ser sexy, a gente pode comer um monte de gente, mas não precisa ficar chupando o pescoço das pessoas. Mas aí que você pode fazer apenas a insinuação de ele não uma das Uma das preliminares que a mulher mais comenta é a chupada no pescoço. Uma ecologia vampiresca, nós estamos assim sendo ecologicamente corretos para com o vampiro. É isso. Sabe o que é o negócio? É levar a sério. Não é isso. Mas seria, é uma segunda visão. Se fosse. Talvez se fosse. Desculpa, mas é que assim, ó. Mas que bonitinho. Tu viu? Ah, eu gostei. E o pessoal leva a sério demais. Olha, o adulto, ele devia encarar a série como um trash, porque é assim que eu adorava eu trash, entendo. mas eu não é um trash. Cuidado ao falar isso, você vai perder o apoio dela. O cara... Muita gente. O cara quando leva pegou... a sério demais. Mas é ótimo colocar no plano assim. O seguinte, o cara que pegou... Um livro é uma coisa onde quem está lendo, ele consegue imaginar aquilo, onde a imaginação dele alcança. Você vai ali na esquina. Agora quando vai... Não o livro... Não. Desculpa, eu não podia perder. Agora quando o cara vai levar para o cinema isso... Ele tem que fazer uma escolha, vou usar a tagline do Eclipse do pôster, uma escolha e logo uma renúncia. Não vai poder agradar todo mundo, entendeu? Então o que acontece? Se bem que agradou um número o que acontece? considerável De qualquer maneira que ele fosse feito, Lobão, todo mundo, ele seria agradável ao adolescente. Porque se tu lê o livro... Ou adolescente estúpido ou adolescente claro, evidente. Qualquer adolescente. Qualquer adolescente. Então, olha que tem adolescente se revirando no túmulo, porque dizendo que, pô, eu sou adolescente, mas eu sou gente boa. Nossos comerciais, por favor. Aí, rapaziada, estamos aqui. Estávamos batendo um papo excepcional aqui durante... Vocês pensam que essa brinca toda durante... Não, civilização total, as pessoas só faltam se beijar na boca. E tanto amor que rola entre as partes, entendeu? Então, assim, o que eu ia ler mesmo? Assim, tem um eclipse, a terceira parte do crepúsculo, a terceira parte... Eu vi pessoalmente, eu achei uma enrolação. Pode falar. Dizendo assim, ó, Felipe. Não, vou botar assim, Felipe, que está um cara discreto. Tá dando Felipe, você chegou, por exemplo, eu tive que ler de última hora, ou ver de última hora, uma coisa da saga e ler alguns twitters para sacar o que eu estava fazendo, porque eu nunca me dei ao trabalho exatamente de me interessar por um tipo de coisa dessa. Mas por acaso você viu os outros filmes? Acompanhou, criticou, leu os livros? Eu vi todos os filmes e eu li o Crepúsculo. Eu li o primeiro, o Crepúsculo. Na época que falaram que tinha um novo livro de vampiros sendo lançado no Brasil e que estava sendo muito sucesso lá fora. Sim. Então, antes de todo mundo explodir essa febre, eu gosto muito de ler. Então eu fui, comprei e li. E aí, no meio, eu queria... Perna grande, grosso no bom sentido? Não, tamanho normal de livro hoje, eu acho. Volumoso. Tamanho normal de livro. Mas assustador para quem lê livro de autoajuda. É grande. É importante. Isso é um fenômeno editorial, isso é bom mostrar. Eu li antes de acontecer toda essa revolução. Quer dizer, você teve todas as suas sensações antes do preconceito. Antes de existir o preconceito, eu li o livro. E antes de existir o preconceito, eu vi uma péssima escritora fazendo sucesso. E você, outra pergunta muito fundamental. Ao ler, já que era tudo antes,
de um boom, de um coqueluche mundial. Coqueluche é ótimo, né? Um coqueluche internacional. Você leu imbuído de quê? Você sacou que aquilo poderia ser uma coisa potencialmente popular? Eu simplesmente fiquei sabendo que tinha um best-seller internacional. Já era best-seller? Já era best-seller Tá. lá fora, e veio pro Brasil. E assim que veio pro Brasil, eu comprei para dar uma lida. Eu tava até saindo com uma menina na época, a menina comentou que ia comprar e tal, e aí eu fui na onda, né? E ela gostou, é muito importante. Ela adorou. E isso não lhe traumatizou? Ela adorou. Isso não lhe traumatizou, foi um hein? dos motivos. Os seus inimigos já vão pensar, ele está traumatizado. Ele levou um fora dela por um vampiro. Não, é bom saber que eu esclarecer a opinião pública. Agora, é o seguinte, eu sei que isso está sendo muito ridículo, porque eu queria também interromper, porque nós temos uma coisa muito importante para mostrar, para poder continuar desenvolvendo o nosso tema. Por favor, uma reportagem de Léo Madeira. Vive de sangue não vem de hoje. A lenda nasceu na Europa e não se sabe quantos já morreram pela suspeita de ser vampiro. Mas só em 22 que o primeiro chupa-sangue apareceu nas telas de cinema com o clássico alemão Nosferatu. Desde então, de tempos em tempos, aparece um fenômeno vampiresco nas telas. O Drácula de Bram Stoker, Garotos Perdidos, Entrevista com o Vampiro, Blade, o Caça-Vampiros e por aí vai. Tão certo quando vampiros não existirem é que eles são realmente muito lucrativos. Na TV eles invadiram com séries como Buffy, Angel, True Blood, mas nada se compara à febre que pôs nas telas do cinema vampiros adolescentes que seduziram essa geração no mundo inteiro. É a saga Crepúsculo. E por isso, Lobão, eu vim até aqui um cinema de São Paulo no fim de semana para descobrir, conversando com os pais e com a molecada, o motivo do sucesso dessa saga de filmes sobre vampiros. Desde o primeiro eu me apaixonei pela história do vampiro, pela se apaixonar pela humana. É diferente, acho legal. Já assisti todos, mais de uma vez. Tem tantas histórias boas por aí, por que vocês já se apaixonaram por essa? Eu quero entender, me explica. Não sei. Porque é de vampiro. Já gostavam de vampiros antes? Eu gostava daquele do Brad Pitt, aquele filme do Brad Pitt, como chama? Entrevista com o Vampiro. É super legal. O jeito que eles retratam os vampiros nesse filme, que não é uma coisa que nem era antigamente, que via como um monstro, né? Ele tem aparência humana, eles andam durante o dia. Acho que é o romantismo do filme que mais chama a atenção, que mais dá vontade de ver. Eu acho que é o romantismo, mas também o livro, ele te traz muito uma expectativa do que vai acontecer. E eu acho que o filme traduz isso muito bem. É uma história inocente, de um romance inocente, é o resgate da adolescência. O que vocês esperam encontrar nesse terceiro filme? Mais ação, porque eu acho que tá muito paradinho. Não é só no Brasil que a saga Crepúsculo arrasta os milhares nas portas do cinema. Olha só o que aconteceu nos Estados Unidos na semana de estreia. We're camping for Twilight Eclipse, the third movie, and we're so excited. Team Edward all the way. We've been here for 3 days, and we are braving the sun. I flew all the way from Sweden to LA just to be here and support Kristen and Rob in Eclipse. It's just fun to see how many people love Twilight and how committed people are to Twilight. To see all of this is awesome. Pois é, eu estava conversando com tanto um lado quanto o outro, mas a gente chegou a uma conclusão assim, uma coisa de gelzinho. Assim, vou menstruar, vou virar mocinha, vai ter um príncipe, vai ter uma Cinderela. Agora é o seguinte, com a minha pequena experiência de algumas décadas, eu já vi um monte de púberes de 70, púberes de 80, púberes de 90, todas têm vergonha do menudo da sua época. E vocês pensem bem, de uma forma ou de outra, esse vampiro é um menudão. Eu sei que as pessoas vão me detestar por isso, mas é a pura verdade. Daqui a 6 meses, as pessoas vão ter vergonha de dizer, não, eu vi Transporting, não é verdade? Mas eles vão vir novos adolescentes. Mas não. Vai ser babaca pro cara que crescer. Não, o que eu quero falar é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu estou falando isso como um adolescente revoltado, que naquela época eu já achava uma babaquice. Todos esses arquétipos que eu vi como família do Remy, os órgãos, Menudo, Vampiro K, Vampiro Y, KY, Backstreet Boys. Tudo isso faz parte de uma coisa que é uma explosão hormonal feminina de uma época.
Se não... A gente gosta até hoje. E eu acho que é mais ou menos isso, você não acha? Você está restringindo a um público só e que não é. Não, mas majoritário. Pode ser. Mas majoritário, então, feminino. Sim. Não adolescente. Porque não, adolescente e feminino, e com alguns femininos não muito adolescentes ao redor. Tem que colocar que o Crepúsculo, apesar de... Prepúcio dos deuses.